pessoal, meu nome é Isabela e nesse vídeo a gente vai falar sobre primeira lei de Mendel e heredograma, dois subtópicos de genética. Qualquer dúvida, é só enviar nesse e-mail aí. Então vamos começar vendo aqui a primeira lei de Mendel. Mendel foi um pesquisador lá de 1800 e bolotinha, que é conhecido como o pai da genética por ser um dos primeiros pesquisadores a desenvolver um estudo realmente efetivo sobre a transferência de características ao longo das gerações. Para esse estudo, o Mendel usou ervilhas para estudar como elas transmitiam as características na reprodução. Nesse experimento inicial, ele pegou uma ervilha amarela pura e cruzou com uma ervilha verde pura. E desse cruzamento na segunda geração, ou que a gente chama de primeira geração filial, ou F1, só vieram ervilhas amarelas. E ele ficou assim muito curioso, como que ele cruzou amarelo com verde e só deu amarelo. Bom, para concluir esse seu raciocínio, ele pegou as ervilhas dessa F1, todas amarelas, e cruzou uma com a outra, F1 com F1. E disso ele obteve a terceira geração, ou F2, em que tinham ervilhas amarelas e novamente verdes, na proporção 3:1, que a gente vai ver mais para frente o que isso significa. Então, qual foi o raciocínio que Mendel teve a partir desse experimento? Bom, ele tirou a conclusão de que cada característica tem que ser definida por dois fatores, porque se fosse um só, ia ser algo muito fixo, cruzando amarelo com verde, não ia dar só amarelo e depois o verde ia reaparecer. Bom, para continuar, tem dois fatores durante a reprodução. Esses fatores em cada indivíduo têm que se segregar para formar os gametas e então, na reprodução, eles se unem novamente para formar um novo indivíduo também com dois fatores. Se esse indivíduo com um fator para amarelo e um fator para verde virou amarelo, então ele concluiu que a cor amarela domina sobre a cor verde. E que fatores são esses, eu pergunto para vocês, que definem as características em pares e que se segregam para a formação dos gametas? Mendel não sabia que fator que é, mas você que viu o último vídeo sabe que eu sei que sabe que os fatores são esses? São os genes, ou mais especificamente, né, já que a gente está falando de dois para uma mesma característica, são os genes alelos. Então, a partir desse raciocínio, Mendel formulou a sua primeira lei, a primeira lei de Mendel, que também é conhecida como lei da segregação dos fatores. E o que diz essa lei, então? Todas as características de um indivíduo são determinadas por dois fatores, que hoje a gente sabe que são os genes, que se segregam, ou seja, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene de cada característica para seus descendentes, ok? E aí, atenção para uma coisa aqui. Isso é pegadinha de prova, hein? Presta atenção. Mendel não falava de genes, ele foi um dos primeiros a estudar sobre isso. Não se fazia ideia de genes nessa época. Então, se na questão perguntar quais foram as palavras de Mendel nessa lei, se tiver escrito gene, está errado, isso é pegadinha. Ele falava em fatores, ok? Então, vamos ilustrar isso aqui com o nosso conhecimento que a gente tem hoje sobre genética, ok? Fulaninha está aqui com os seus cromossomos, que a gente sabe que se ela for uma humana, a gente viu no último vídeo, são 46 cromossomos ou 23 pares, mas eu ilustrei aqui só 2 pares para ficar mais simples, ok? Na formação de seus gametas, os seus cromossomos, os seus genes, os seus fatores se segregam, ok? E esse gameta apenas agora com um fator para cada característica vai se unir com o gameta do fulaninho, que também tem um fator para cada característica, e nessa junção vai formar o bebezinho, que fofo. Então, o que isso diz pra gente? As nossas características são metade do pai e metade da mãe. E o descendente, ou seja, o bebezinho aqui, ele vai ter para cada uma de suas características apenas um gene da mãe e um gene do pai. Então, pessoal, vamos voltar aqui à experiência do Mendel que a gente viu lá em cima, para a gente dar, como se diz, nome aos bois, tá? Para você
fechar aqui o conhecimento e não errar nenhuma questão dessa matéria, ok? Para o fator dominante, que a gente viu que é a cor amarela, a gente vai usar a letra maiúscula, certo? Então, vai ser o Vzão. Já para o fator recessivo, a gente utiliza a letra minúscula, ok? A gente viu isso também no outro vídeo. Então, para o verde, eu vou utilizar o Vzinho. Lembrando que, por convenção, a letra que a gente simboliza cada gene é a letra referente à característica recessiva. Por isso, a gente utiliza o V de verde, ok? E aqui, cor pura, que a gente não tinha visto, vai ser o quê? Homozigotos. Então, vai ser o Vzão, Vzão e o Vzinho, Vzinho, quando é puro. Então, bora ver como fica isso aqui. Na geração parental, foi cruzado amarela pura, ou seja, Vzão, Vzão, com verde puro, ou seja, Vzinho, Vzinho. Ok. Na reprodução, esses fatores se segregam, formando, indo cada um para um gameta, que vai se unir com o outro, formando o quê? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. E nesse caso, dando origem a indivíduos heterozigotos, ou seja, com dois fatores diferentes, que vão ser amarelos pelo fator amarelo ser dominante. E então, fazendo o cruzamento desses indivíduos heterozigotos da F1, F1 com F1, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Esses fatores se segregam, indo cada um para um gameta, que irá juntar com o outro, formando os indivíduos. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Ou seja, 3 amarelos, sendo um homozigoto, 2 heterozigotos e um verde. Foi isso mesmo que a gente viu lá em cima. Beleza, então vamos falar um pouco sobre proporções. O que significa proporção? Proporção, a gente vê lá da matemática, é o quê? O número de indivíduos do grupo de interesse sobre o número de possíveis descendentes. Ou seja, se meu grupo de interesse é os verdes, eu vou ter o quê? Um indivíduo verde sobre 4 possíveis descendentes. Então, a minha proporção de verde nessa população é 1/4, beleza? É simples assim. Então, a proporção genotípica da F2 vai ser o quê? Genótipo, a gente viu no outro vídeo, é o quê? São os genes, as letrinhas, né? Que esse indivíduo tem. Então, para a letrinha Vzão, Vzão, a gente vai ter o quê? 1/4. Para a letrinha Vzão, Vzinho, a gente tem 2/4. E para Vzinho, Vzinho, 1/4. Então, a proporção genotípica de F2 é o quê? 1/2/1. E a proporção fenotípica, então, o que é fenótipo? É a característica manifestada. Então, a gente vai ter a característica amarela e a verde. Então, a gente vai ter, para amarelo, 3 indivíduos entre 4, 3/4. E para verde, 1 entre 4. Então, a gente vai ter como proporção fenotípica da F2, 3/1. E proporção funciona da seguinte forma, gente. Nessa aqui, 3/1, para cada 3 amarelos, então, nasce um verde. Ou seja, se nasce 6 amarelos, 2 verdes. 9 amarelos, 3 verdes. 12 amarelos, 4 verdes. Isso é proporção, beleza? Continuando, então, só para concluir aqui, para a gente não errar nenhuma questão, é o seguinte. Vamos lá. Todo cruzamento entre homozigotos dominantes só dará homozigoto dominante. Só tem esse gene. Todo cruzamento entre homozigoto recessivo só dará homozigoto recessivo. Todo cruzamento entre homozigoto dominante e homozigoto recessivo vai dar na CF1, todos os descendentes heterozigotos, ok? Todo cruzamento entre heterozigotos dará descendentes na proporção genotípica 1/2/1 e na proporção fenotípica 3/1, que a gente acabou de ver também. E aqui, gente, isso aqui é questão de Enem, hein? Olha só. Para saber se o indivíduo que manifesta fenótipo dominante
é homozigoto ou heterozigoto, basta cruzar ele com um de característica recessiva. Então, se eu tenho uma ervilha amarela, como é que eu sei se ela é Vzão ou se ela é Vzão? É só cruzar ela com uma ervilha verde, ok? Se nesse cruzamento todos os indivíduos forem amarelos, é porque ela era Vzão. Se metade dos indivíduos vierem verde, é porque ela era Vzão. E por que tem que ser esse de característica recessiva? Porque ele é o único que a gente tem certeza do genótipo, então não tem como confundir nessa relação. Afinal, característica recessiva só se manifesta em homozigose, já a dominante pode ser tanto homo quanto heterozigose. Então vamos revisar os heredogramas para vocês conseguirem fazer as questões de genética. Heredogramas vão ser diagramas que a gente usa para representar as relações de parentesco, tipo uma árvore genealógica, em que cada indivíduo é representado por um símbolo. Nessas representações, a gente consegue estudar a transmissão de características dentro de uma família. Então, vamos ver quais são esses símbolos que a gente usa nessas representações, tá bom? São esses aqui. Os homens são representados pelo quadrado, as mulheres pelo círculo. Quando não importa, não foi identificado, a gente usa o losango, ok? Quando o indivíduo é afetado pela característica, seja ela positiva ou negativa, a gente colore o símbolo. Então, pode ser tanto colorido por risquinhos quanto totalmente colorido dessa forma, ok? Quando a gente está estudando um indivíduo específico, a gente coloca essa setinha, mas normalmente a gente estuda a família como um todo. Família a gente já representa nesse formato aqui, porque o casamento a gente representa por essa linha horizontal, filiação a gente puxa uma linhazinha para baixo, e quando a gente fala de irmãos, a gente representa todos os irmãos na mesma linha horizontal, ok? Sendo que a gente vai do mais velho para o mais novo nessa ordem. Os irmãos, então, são representados puxando essas linhas da linha horizontal. Mas quando são gêmeos, a gente puxa os irmãos de um mesmo ponto, formando esse triângulo, e quando eles são gêmeos idênticos, a gente une eles por essa linha, ok? Quando não são idênticos, a gente não une. Ok. O casamento, a gente viu que é dessa forma, mas quando é um casamento dentro da mesma família, ou seja, consanguíneo, a gente coloca duas linhas assim para representar, ok? Beleza. Quando a gente não quer representar todos os filhos de uma família, quando eles têm a mesma característica manifesta e são do mesmo sexo, a gente pode representar apenas colocando o número de filhos de cada sexo dentro do símbolo. Quando o indivíduo já faleceu, a gente pode riscar o símbolo dele dessa forma. E quando a gente está estudando um gene recessivo, os indivíduos heterozigotos, ou seja, aqueles que portam aquele gene recessivo, mas não manifesta a característica dele por estar em heterozigose, eles são coloridos assim apenas metade do seu símbolo, ok? E quando a gente está falando de uma característica ligada ao X, então apenas a mulher pode ser heterozigota, né? Porque só a mulher tem 2x, a gente pode representar por essa bolinha no meio do símbolo quando ela é portadora daquele gene, ok? Mas é muito importante lembrar que isso aqui vai ser uma representação muito rara. Na maioria das vezes, os indivíduos heterozigotos não vão estar sinalizados e a gente vai ter que descobrir quem é através do raciocínio, ok? E quando o neném já nasce morto ou nasce durante o trabalho de parto, a gente usa esse símbolozinho. Agora vamos ver como que a gente numera esse heredograma para poder estudar ele. É da seguinte forma. As linhas a gente vai representar por números romanos. As linhas são na horizontal, então a gente representa por números romanos, ok? E elas indicam as gerações, ou seja, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Ok. Cada indivíduo de cada geração é numerado. Então, aqui a gente tem o indivíduo 1 da primeira geração e o indivíduo 2 da segunda geração, sendo que essa numeração se inicia a cada geração. Então, aqui na segunda geração, a gente começa com 1 de novo, ok? Na terceira geração, a gente começa a numeração de novo, beleza? Isso é muito importante para fazer as questões. Ok, e para finalizar só aqui com algumas dicas para vocês fazerem as questões, é o seguinte. Sempre que a gente tiver pais iguais, ou seja, que manifestam a mesma característica, com um filho diferente pelo menos, a característica dominante é a dos pais. Por quê? Porque se esses pais fossem recessivos, por exemplo, azinho, 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 era impossível eles conseguirem doar
um gene dominante para o seu filho manifestar a característica dominante. Porém, é possível que pais que manifestam característica dominante tenham filho de característica recessiva, certo? Então lembrem disso, guardem que vai ajudar muito para as questões. Pais iguais com pelo menos um filho diferente, característica dominante é a dos pais. E para finalizar, foquem aqui nessa regrinha para você matar de letra todas as questões. Regrinha do I. Por exemplo, eu quero que esse casal tenha um filho homem e loiro, ou seja, eu quero que esses dois fatores, homem e loiro, ocorram ao mesmo tempo. Quando for assim, eu multiplico a probabilidade de ser homem pela probabilidade de ser loiro, ok? Agora, quando é ou seja, uma coisa só ocorre se o outro não acontecer. Por exemplo, eu quero um menino loiro ou uma menina loira. Ou seja, se nasce menino, não tem como nascer menina. Então é um ou outro. Eles se excluem, as possibilidades se excluem. Assim, o que você vai fazer? Você vai somar a probabilidade de ser homem loiro com a probabilidade de ser mulher loira. Beleza? E para isso aqui, vocês vão precisar saber multiplicação e soma de fração, que foram os vídeos da semana passada de matemática. Então vai lá olhar rapidinho para você conseguir fazer as questões de genética sem dúvida alguma. Então, muito obrigada pela atenção, deixei uns exercícios lá para você fazer e qualquer dúvida me envia. Até a próxima!